Boa noite, gente. Aqui quem fala é Maria José dos Santos. Outra vez estou falando. Sim. Packet Money. Ele não foi pego na casa de Rose nem de Eliton. E não foram lá no Conselho Tutelar. Encontraram Rose e Eliton na rua com a criança. Então o Arildo conheceu Packet Money e pegou o Packet Money das mãos de Rose. Ela não pôde fazer nada, porque Arildo falou para ela, se ela não entregasse a criança, ela ia presa. Então ela teve que entregar a criança pro conselheiro Arildo Alves da Silva. Sim, é o nome verdadeiro, completo de Arildo. Arildo Alves da Silva, presidente do Conselho Tutelar do Tabuleiro. Então, eu vim para casa com meu marido, desesperada por causa de Packet Money. Nisso, ele começou a falar para mim, calma, meu amor, calma, meu amor. Nisso, Billy estava comigo, o mais velho. Estava dentro de casa. Sim, depois disso, eu comecei a pegar facas dentro de casa para tirar minha própria vida. Claro que uma dor de mãe não é a mesma dor de um pai. Porque a dor de uma mãe é mais do que uma dor de um pai. Porque a mãe sente os 9 meses dentro da barriga dela. Sente bater, sente as sensações, sente tudo que um homem não sente. Sim, o homem injeta dentro da barriga da mulher, mas ela não sente a mesma sensação de uma mulher. Ele não sente as mesmas emoções que uma mulher sente. Ele não sente as mesmas coisas de saber que está grávida que uma mulher sente. Sim, tive Packet Money na UFAL. Ele nasceu bem, mas teve que ter cuidados médicos lá dentro. Por causa da respiração, que ele nasceu com falta de respiração, com a respiração eufórica. Foi para UTI, quase que morreu. E depois ele foi para UCI. De lá, ele saiu. Veio para casa. Mas, gente, por mim, meus filhos, nenhum deles tinha saído de dentro de mim. Mas é 9 meses que uma mãe passa com um filho dentro da barriga. É 9 meses que uma mãe passa com a sensação de ter esse filho. De sentir o cheirinho da criança perto dela. Sentir todas as emoções. E isso eu não tenho direito de criar os meus filhos. De ter os meus filhos junto comigo. O Carlos Daniel já está com 9 anos. Sim, 9 anos. Vai completar 10 agora em setembro. Dia 26 de setembro ele completa 10 anos. É. Billy Gerald completa 2 anos agora em setembro, dia 24. E Guaraci completa 3 anos agora dia 18 de setembro. No dia do aniversário do pai dele, ele nasceu. Então, gente, ajude-me, ajude-nos a ter nossos filhos de volta. Packet Money, ele nasceu dia 4 de janeiro de 2014, esse ano. Sim, esse ano que ele nasceu. Então, ajude-nos. Ajude-nos a ter nossos filhos de volta. Ajude todos nós a ter nossos filhos de volta, a nossa alegria
nossa felicidade. E a todos os governantes daqui de Maceió, Alagoas, que nos ajudem também, as autoridades daqui, judiciais, nos ajudem também a ter nossos filhos de volta, a ter a alegria de ter eles aqui juntinho com a gente. Que a Secretaria do Governo também assista também essa portagem do YouTube e tome as providências cabíveis de trazer nossos filhos de volta. Eu encerro essa programação e digo a todo o Brasil que a justiça seja feita. Até logo. Olá, Estado de Alagoas. Novamente, bem-vindo a todos. Mais outra gravação aqui postada no YouTube, a qual ela despede aí de todo o povo brasileiro e diz aí nesta gravação que as autoridades do Estado de Alagoas, do Poder Judiciário, venham analisar aí a situação para devolver a guarda dos nossos filhos novamente para os braços de uma mãe que está desesperada aí com a falta dos filhos, e ela mesma afirma que ela tentou suicídio, e eu afirmo também ser verdade, pois aconteceu o fato de que meramente acabei, na tentativa de defesa, agredindo aí a minha esposa, e fui parar aí na Delegacia da Mulher. É um absurdo essa Lei Maria da Penha, porque uma vez protege a mulher e na outra vez não dá os direitos legais também do homem. E aí eu fico perguntando, Brasil, em caso de adultério, se caso acontecesse algo muito agravante, se fosse o caso de ser considerado como crime, essa Lei Maria da Penha tem que ser revista aí nos processos do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, para ser revista aí pela presidenta Dilma, né? Enfim, eu não vou entrar em assuntos de política, porque estamos num processo aí de troca de governo aqui dentro do estado de Alagoas. O que eu posso lhe afirmar é que o motivo dessa separação, esses 4 meses que a gente manteve distante, estava na casa da mãe dela, se alimentando lá de falsas esperanças, falsas expectativas, onde a mãe dela não tem nenhum grau de instrução e não tem a moral para passar, né, de uma mãe que dá apoio a uma filha, o apoio que ela deve se sentir, um apoio familiar, né, que ela deveria ter e ela não possui até o presente momento. Então, Brasil, existe fatos e contra fatos, não tem argumentos algum. A única coisa que eu posso afirmar é que em nenhum dos momentos nós negligenciamos nossos filhos, em hipótese nenhuma. Eu posso ter os meus problemas médicos, minhas dificuldades de raciocínio, mas quem administra toda a situação financeira da minha esposa sou eu. Quem levantou a vida dela fui eu. Ela estava com o CPF dela cancelado pela Receita Federal. Ela não tinha pagado o tributo dos impostos. Ela não tinha título de eleitor, título eleitoral. Ou seja, com 23 para 24 anos, a vida desta cidadã brasileira, que hoje é minha esposa, ela estava totalmente irregular. Consegui um emprego para ela
como empregada doméstica, ela cuidou, ela foi até babá, zeladora de criança. Na época, em São Paulo, ela tirou aí uns 1.500, R$ 1.000, por volta desses valores. Só que não de carteira assinada, trabalhou por conta própria, teve aí os seus méritos como babá. Como sempre ela gostou de zelar por crianças, né? Mostra-se ser uma mãe bastante responsável. De lá para cá ela vem se decaindo, né? E vem sofrendo como falta dos filhos. Embora em São Paulo ela teve 2 tentativas de suicídio, e aqui em Alagoas ela teve 3 tentativas de suicídio, nesse período aí de mais ou menos quase 3 anos, morando aqui no estado de Alagoas. Brasil, eu venho dar apoio à minha esposa neste momento crucial, momento crítico, né? Momento que ela precisa de apoio das pessoas, né? Principalmente apoio de familiares, em qual ela não encontra, infelizmente, mas apoio da justiça brasileira, da justiça do nosso Brasil, em relação a esse momento crítico que ela está passando. E eu preciso de passar essa informação até, inclusive, para o Superior Tribunal Federal, para as investigações. Por que a Corregedoria de Justiça de Alagoas não toma providência sobre o caso de punir até mesmo a negligência do conselheiro tutelar Arildo em negligenciar as informações para os próprios pais da onde está o paradeiro dos filhos, que isso é um absurdo. Da justiça, do juizado, até agora eu não sei quais são as verdadeiras acusações contra nós, porque nem o número do processo nós temos em mãos. Simplesmente deteram nossos filhos, pegaram nossos filhos e levaram para um abrigo, para um lugar que a gente desconhece informação. Nós não sabemos aonde estão os nossos filhos. E eu venho então pedir às autoridades desse país, desse Brasil, né, para que venham investigar esse caso, porque eu tenho minha deficiência mental, tomo o meu remédio controlado, tenho minhas dificuldades de raciocínio, estou tentando tirar a minha aposentadoria pelo LOAS, embora meu pai já entrou com recurso de interdição, há um processo de interdição no meu nome, e eu preciso que tudo isso seja solucionado, para que a gente venha então ter a guarda do nosso filho e que a gente tenha essa chance, né, em colocar, porque essa tentativa de suicídio provavelmente, pelo que ela relata, é a falta dos filhos, já sofreu históricos antecedentes sobre depressão pós-parto, então precisa de ser esclarecido esta situação, para a qual então todos, traficantes, bandidos, assaltantes, todos têm direito de se redimir e de ter a segunda chance de volta, se reabilitar na sociedade. E uma mãe que tenta suicídio devido à depressão ou algo desse tipo, ela tem que ter a sua segunda chance de ter os seus filhos de volta, de ter sua vida normal na sociedade, de ter sua estabilidade garantida, os seus direitos legais como mãe. Porque uma mãe que sofre por falta dos seus filhos, a verdade toda é essa. Então eu mostro aí essa postagem desse vídeo, de mais um vídeo postado pela minha esposa, que você vê a característica física de uma pessoa deprimida, de uma pessoa sofrida, até mesmo no modo, no jeito dela falar, no jeito dela se expressar. E uma família como esta, que abandonou
e por causa do seu abandono ela então sofreu o estupro, então foi negligência da família, falta de apoio familiar. Agora, adotar uma pessoa para fazer esta pessoa sofrer, era preferível nem mexer com essa situação, porque no decorrer do tempo de convivência familiar, esta filha bastarda que a família sempre fala, essa filha adotiva, ela infelizmente sofreu o que sofreu e não tem como voltar mais atrás. É como um leite derramado, que não tem como colocar no copo de novo e beber aquele leite fresco porque ele já foi derramado. Ou seja, o fato já aconteceu. E não tem como voltar o tempo atrás e dizer, vamos fazer uma nova esposa, vamos fazer uma nova mulher. Infelizmente, Brasil, depois que a gente casa, é que a gente vê a mulher problemática que a gente casou, os problemas que ela vem escondendo, né? Que logo de início do casamento é tudo um mar de flores, um mar de rosas. E no decorrer do tempo de casado vai surgindo as dificuldades, surgindo os problemas, ela vai se soltando mais e a gente vai conhecendo a fundo o seu problema, o seu ortodoxo passado, o seu problema passado. A gente vai sabendo de tudo, de toda a história. E aí então aquele que pensa em se separar, é o casal que pensa em divórcio, não é um casal que pensa na sua qualidade assegurado com os filhos. Porque quem ama o filho, ama o marido. Porque o marido vem em primeiro lugar. E quem ama o filho ou os filhos, ama também a esposa. Porque sabe dar valor a ela, não só como mulher, mas como esposa também. Porque tem que amar a mulher primeiro, para que depois olhar para dentro dos olhos do filho e dizer, filho ou filhos, eu amo, papai ama vocês. Então tem que amar a esposa primeiro. Esposa é uma coisa preciosa, Brasil. E em primeiro lugar tem que ser amada e respeitada. E hoje nós vemos aí casais de jovens cometendo delitos no casamento, delitos graves, se separando como se fosse uma coisa normal. Qualquer problema que vem surgindo, a pessoa se separa, porque a pessoa, ela não casou por amor, ela casou pela aparência física. E saiba de uma coisa, todos nós, um dia, vamos envelhecer. Não ficaremos novinhos toda a vida. Um dia todos nós iremos envelhecer. E o fato é que existe jovens que trocam as suas esposas por uma mulher mais nova. E somente para aqueles momentos de prazeres. E depois até alguns, né, a maioria até, no sentido figurativo, volta para esposa arrependido, porque aquele fato foi só momentos de prazeres. Ou seja, trocou a esposa por aqueles períodos de prazeres e a maioria dos homens arrependido volta para a esposa, porque nem sequer tem dinheiro para pagar, para ficar com uma garota de programa e na verdade, negligenciado a minoria pela própria esposa, até mesmo no ato sexual. E aí acontece muitos divórcios, muita separação, por falta de entendimento entre o casal. O entendimento que há dois que tem que ter, isso é definitivo, é diário. Só que não existe diálogo, não existe conversa, e o casamento vai se destruindo. E ele não se destrói da noite para o dia. Ele vai se destruindo aos poucos. O casal vai se desgostando, até o ponto que nenhum quer conversa, um não quer conversa com o outro, ninguém quer conversar mais, porque acha que aquele período em diante não tem mais conversa.
porque o tempo que passou de casado já não existe mais. Então coloca-se os dois na cabeça que o casamento acabou e por ali então vence então a destruição familiar. A gente vê aí famílias, mulheres engravidando de vários homens e quando chega no terceiro, no quarto homem, que assume o enteado ou a enteada, principalmente a enteada como filha, acontecem muitos abusos sexuais devido à negligência da mãe a voltar para o pai de sangue daquela menina, né? E aí se envolve com outro rapaz, o rapaz se encanta com a beleza porque não se sacrificou para poder engravidar a própria esposa, e aí então acaba acontecendo um abuso sexual, até mesmo um estupro, né, por parte do padrasto com a enteada. E a gente tem assistido isso diariamente na televisão brasileira. Muita coisa na nossa justiça brasileira tem que mudar mesmo, e somente colocando Deus à frente de todas as coisas em nossa vida, porque sem Deus nada é possível fazer. Então, que Deus abençoe a todos os amigos ouvintes do YouTube e que vocês prestem atenção. Antes de pensar em divórcio, procure melhorar um pouco a sua autoestima na cama com a sua esposa. Procure então a ser mais homem, a ser mais você e descobrir aonde está o teu ponto fraco, porque o homem mais forte, ele sabe distinguir o seu ponto fraco, então fortalecer esse ponto fraco para que não aconteça problemas no casamento. E isso então é se tornar um homem mais forte, descobrir aonde está teu fracasso, porque a tua fortaleza não está nos teus músculos, não está nos teus braços, está na tua moral de ser homem, dedicado então à sua esposa. Então você que é homem também e é casado, está assistindo essa reportagem postada aí no YouTube, saiba de uma coisa, que se você é homem e você descobre onde está o teu ponto fraco, então você pode fazer todas as coisas, porque tudo é possível naquele que crê no Senhor Jesus. Então, que seja salvo tu, tua casa, tua família, os teus filhos, e que todo o seu fruto venha crescer, venha se frutificar, venha se materializar Jesus na sua vida. Porque sem Deus nada é possível fazer. Então que Deus abençoe vocês e que vocês, homens, que assistem esse vídeo agora, saiba que o homem mais forte é aquele que descobre o seu ponto fraco e tenta então se tornar forte através da sua fraqueza espiritual de ser. Até logo. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe. E o motivo disso, gera-se a separação, 4 meses separados, devido ao motivo que colocaram medo. O medo às vezes destrói você aí, mulher. Medo de voltar para casa e lutar com seu marido em prol do futuro dos filhos. Porque medo de abandonar a vida errada com o amante e voltar para o marido. Medo, como aconteceu com a minha esposa, de voltar para casa e perder a guarda dos filhos, porque disseram isto a ela, que se ela voltasse para casa, ela iria perder a guarda dos filhos. E do contrário, eu digo, como que iria perder? Porque a mulher não fez filho sozinho. Então, se eu sou pai das crianças, geralmente tem que ficar com os pais. E se o pai está junto da mãe, unidos venceremos. E ela colocou isso na cabeça dela. Determinou. Saiu da casinha da mãe dela, da mamãezinha dela, e voltou de novo para os braços do marido. Porque eu mostrei a minha moral de homem, mostrei a minha moral de pai, e mostrei a ela que lutando junto, ao lado do marido, ela ia conseguir vencer. E ela vai vencer.
porque eu determino isso. Porque se nós dois estamos juntos, tudo é possível. Aquele que duas cabeças pensa mais que uma. Então o casal é unidos. Então unidos nós venceremos essa grande batalha e esta guerra que eu tenho certeza que toda justiça brasileira que assiste esse vídeo postado no YouTube está vendo a minha sinceridade de pai de família e minha honestidade. E eu encerro essa gravação dando um forte abraço a todo o povo brasileiro que assiste o meu vídeo postado no YouTube. E os meus agradecimentos. Até logo. Até breve, Brasil.